Olá, Laura mandou uma dúvida bastante pertinente aqui nesse espaço de debate da aula A2 sobre a necessidade ou não de filiação partidária do militar para poder se candidatar. Vamos ver o que é que o direito brasileiro diz. A primeira ideia que a gente pode ter é que, como o militar não pode ter filiação partidária, ele poderia se candidatar sem filiação partidária. Não é bem assim. A diferença é que a gente viu e vai ver ao longo das próximas aulas que existe um chamado período de desincompatibilização. Ou seja, um período em que uma pessoa que esteja ocupando uma determinada função pública tem que se licenciar ou definitivamente renunciar àquela atividade que estava exercendo para poder se candidatar. Nesse caso específico, aqueles militares que não ocupam, né, postos hierárquicos superiores, o militar, digamos, não oficial, ele pode se candidatar, sim, sem precisar cumprir o prazo de desincompatibilização, mas é obrigatório que ele esteja afiliado a um partido político. O que vai definir esse momento, né, da aquisição do direito político de se candidatar é o momento do pedido do registro da candidatura. Há bem pouco tempo era o momento em que a Justiça Eleitoral confirmava o registro da candidatura. Vocês verão daqui a algumas aulas que para poder se candidatar, o pré-candidato precisa preencher uma série de requisitos. E um dos documentos que tem que ser apresentado pelo partido político é a ata da convenção partidária confirmando o nome dos seus pré-candidatos, porque nesse momento eles ainda não são candidatos juridicamente. Pode ser para a ciência política, pode ser, não é, para a imprensa, mas para o direito como um todo, o direito brasileiro também, eles só se transformam em candidatos quando o seu pedido de candidatura é aprovado pela Justiça Eleitoral. Então, o partido político entrega uma ata da comissão partidária dizendo, olha, nesta comissão partidária estavam presentes lá os membros que podiam votar e nós escolhemos esses tantos candidatos aqui. Pronto, nós queremos o registro da candidatura dessas pessoas. Até bem pouco tempo atrás, a interpretação é que os militares não precisavam estar licenciados até o momento em que a Justiça Eleitoral dizia esses nomes aqui que foram apresentados vão ser homologados, portanto, a partir de agora eles são candidatos. Não, hoje é a partir do momento em que o partido político entrega essa lista. Né? A lista de candidatos que sai da convenção partidária e que vai para a Justiça Eleitoral, é a partir daí que se define o momento do afastamento do militar das suas funções. Se eventualmente o pedido for indeferido por qualquer motivo que seja, o militar pode voltar às funções e, claro, ele não vai poder se candidatar naquela eleição. E, portanto, o que o militar não é obrigado a cumprir é esse prazo prévio de 6 meses de filiação partidária para que ele possa se candidatar na eleição. Ele só precisa fazer isso literalmente às vésperas da eleição, quando for feito o pedido do registro daquele candidato pelo partido político. Agora, isso não exime dele a obrigação de estar afiliado a um partido político. No Brasil, nós não temos nenhuma hipótese da chamada candidatura independente, ou seja, é obrigatório que todos os candidatos estejam afiliados a um partido político. Tá? Se quiserem complementar essa informação, há vários livros disponíveis aqui na nossa biblioteca. Então, essa dúvida específica que você apresenta está aqui no item 9.3 do livro Direito Eleitoral do professor José Jairo Gomes. Né? Diz aqui, nesse parágrafo, dispõe o artigo 142, parágrafo 3º da Constituição, que o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partidos políticos. Sendo a filiação partidária uma das condições de elegibilidade, como poderia o militar em atividade exercer sua cidadania passiva? É conhecido e afirmado na lei maior. Se está proibido afiliar-se a partido político. Para superar a colisão, Mendes propugna haver necessidade de não estabelecer qualquer lapso temporal anterior à apresentação do registro de candidatura por meio do partido político. O TSE, interpretando construtiva e prospectivamente a Constituição, entendeu que a filiação partidária não é exigida do militar da ativa que pretenda
a concorrer a cargo eletivo, bastando a apresentação pela respectiva agremiação do partido de pedido de registro de candidatura após prévia escolha e convenção partidária. Não é necessário, neste caso, que o militar candidato esteja afiliado a partido, sendo suficiente que ainda tenha cidadania ativa, ou seja, que esteja inscrito como eleitor e tenha o seu nome escolhido na convenção realizada pela agremiação pela qual pretende concorrer. Então, aqui, essa dificuldade interpretativa, porque pode-se imaginar, pode-se pensar, lendo de forma direta o texto, que o militar pode se candidatar sem ter, em nenhum momento da sua vida, uma conexão a um partido político. Não é bem assim. Ele não precisa estar afiliado a partido político até o dia em que efetivamente aquele partido o apresenta como candidato. A partir daí, quando houver o registro da candidatura, ele é candidato e é sim por um partido político, sempre, necessariamente. Portanto, não há exceções no direito brasileiro à exigência de filiação partidária para candidatar-se. Nesse caso, o que a legislação não exige, o que o direito brasileiro não exige, é que essa filiação seja prévia ao momento da convenção partidária. Isso pode ser feito apenas no momento da convenção partidária.